Matamos a paz do Senhor Jesus, noite deste domingo, dia 5 de julho, ainda em confinamento social, afastamento social, né? Estamos ainda voltando ao normal, né? Hoje, daqui a poucos minutos, estarei ministrando a ceia na Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, Jacatirão, com os irmãos ali, e também as congregações de Santa Marta do Roxo, no Campina Caxias, estarão em oração nesta noite, mas estamos funcionando apenas aos domingos. Brevemente esperamos voltar também a outros trabalhos semanais, a escola bíblica dominical e, enfim, voltar ao normal. Mas estamos orando para que Deus dê todas as condições para que isso seja feito de uma forma que venha abençoar a vida de todos, né? Enquanto isso, estamos aqui trazendo uma palavra para abençoar a vida de nossos amados irmãos. Eu gostaria aqui de deixar uma rápida meditação para os irmãos, que está aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de São Mateus. Vou ler a partir do 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Uma palavra dita, como eu disse, no Sermão da Montanha. Até digo aos irmãos que seria muito bom cada irmão lesse esse sermão, de vez em quando, capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, com uma repetição um pouco menor, mais densa, né? Mais de forma menor, né? No livro de Lucas. Mas aqui eu destaco três partes a iniciar. Início do versículo 25. Não andeis cuidadosos. Início do versículo 31. Não andeis inquietos. Início do versículo 34. Não vos inquieteis. Lembrando, meu amado irmão, que isto aqui é uma palavra direta de Cristo para nós. Eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática e acredito que toda ela foi inspirada por Deus. Há textos um pouco mais difíceis de compreensão, precisamos estudar um pouco mais, olhando o contexto, para entender melhor, mas toda ela. Mas já vi pastores, pessoas, olha, isso aqui que Paulo escreveu na carta X só era correspondente àquela igreja, para aquele momento, para aquela sociedade daquela época, para hoje não vale mais. Assim por diante, outras escrituras também. Aí alguém pode dizer, não, isso foi Paulo que escreveu, ele interpretou de alguma forma. Eu discordo. Acho que a palavra de Deus ela funciona de uma forma direta para nós sempre, todos os dias, tirando algumas exceções de algumas coisas que realmente eram para épocas específicas. Mas aqui não há uma interpretação, não há como haver uma interpretação
de alguém que ouviu a palavra de Cristo. É o próprio Cristo falando. Então ele diz, não andais cuidadosos, não vos inquieteis, não andais inquietos e não inquieteis. O que deixa o homem, e aqui o cuidadoso vamos colocar sinônimo de inquietar. Não é cuidadoso aquele que vai andar de qualquer maneira, não. Porque a seguinte ele diz, conta a vossa vida pelo que haveis de comer e tal, tal. O que é andar inquieto? É andar preocupado. É andar, muitas vezes, a inquietação leva até um desespero, leva até uma situação mais difícil. Pastor, e como essa coisa chega? Chega nos momentos difíceis, meu amado irmão. Quando está tudo bem, é difícil a pessoa ficar inquieta. Está com o dinheiro no bolso, está com saúde, está tudo bem, não tem problema nenhum na família, no entorno. E aí a pessoa fica quieta, tranquila, vai viver a vida dela e finalmente vai ficar inquieta por alguma situação. Mas quando os problemas vêm, e aí cabe dizer, hoje nós estamos no momento do coronavírus. Hoje estamos vivendo um momento da crise social, dos problemas, e ainda nem se acelerou. Quando acabar o coronavírus, que voltaram a uma certa realidade, que realmente fizeram as autoridades computarem realmente o que está acontecendo e falarem a verdade quanto aos milhões de desempregados que temos no Brasil, a série de coisas que estamos acontecendo, veja que a situação só não está pior, porque o governo federal está distribuindo um auxílio emergencial, aí no valor até, entre aspas, baixo, mas que está fazendo com que as pessoas tenham pelo menos um dinheiro para pagar suas contas ou para fazer alguma coisa. Bom, crise financeira e uma série de outras coisas estão acontecendo. Então é nesse momento que a gente tem que cuidar para não inquietar. Jesus já estava falando de algo maior, ele não estava falando de uma crise específica de algum momento, mas ele está falando da nossa vida como um todo. Vamos lá. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Então, pastor, Jesus está dizendo para eu levar a vida de qualquer maneira? Não. Ele vai explicar aqui. Temos que ler o texto inteiro para poder entender. Ele começa falando da comida. Pelo que havei de comer, depois ele até repete isso. Pelo que havei de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que havei de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Sim. E aqui nós temos duas situações para pensar. Nós, seres humanos, sempre queremos algo mais. E não é pecado isso. Né? Querer progredir financeiramente, querer comprar um outro bem, comprar alguma coisa, ter algo mais na nossa vida. Não é problema. Mas muitas vezes, em algumas situações, temos que nos acomodar com aquilo que temos. E desfrutar daquilo que temos sem nos inquietar. Porque se a gente coloca certos objetivos na nossa vida e não os alcança, isso vai nos levar, muitas vezes, a uma frustração, a um abatimento. E ele vai falar aqui que o mais importante na vida do homem não são as coisas materiais. E ele vai falar de várias coisas específicas, mas as coisas espirituais. Nós somos remidos, somos lavados no sangue do Cordeiro. Nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas. Portanto, precisamos viver desta forma, como a palavra nos diz. Aí ele dá alguns exemplos, meu amado irmão, que são... se Jesus só falar assim, não se preocupa não, e ficar só nisto, sem exemplo nenhum, mas ele deu exemplos maravilhosos, que eu e você podemos ver no dia a dia. Veja o que diz o versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu me lembro quando o Senhor conversa com Jó, ali por volta do capítulo, creio que 38, talvez 37 de Jó em diante, e o Senhor faz certas perguntas a Jó, por causa daquelas situações anteriores, das conversas que ele teve com seus amigos, e pergunta, olha só, uma das coisas que o Senhor pergunta a ele, quando as cabras monteses estão lá em cima, parindo a sua cria, quem lá está com elas para ajudá-las a que isso aconteça? O Senhor, não é o ser humano.
não há ninguém lá. Então o Senhor cuida das aves, cuida dos animais, cuida de todas essas coisas. Não tem de vós muito mais valor do que elas, ou seja, quando Deus criou, foi criando, né, fazendo separação entre a terra e a porção seca, a porção molhada, criando os luminares, criando as plantas, criando os animais, mas no sexto dia ele criou o ser humano, a coroa da sua criação. Aonde ele soprou do seu espírito na narina, o homem se tornou um homem vivente. O resto ele disse, haja, e houve, mas o homem foi diferente. Então o homem tem muito mais valor para Deus do que qualquer outro ser nesta terra. Mas o Senhor está cuidando das aves. O Senhor está cuidando dos animais. Se Ele está cuidando deles, como não vai cuidar de mim e de você, que vivemos para Ele, que louvamos o nome dEle, que glorificamos o nome dEle, que aceitamos a Ele como Salvador? Essa é uma palavra que ele diz aqui. Depois ele diz aqui, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Podemos acrescentar um côvado das nossas estaturas? Podemos verdadeiramente, hoje eu tenho, e aqui côvado era uma medida época. Eu cheguei, né? É lógico que quando você é pequeno, você vai crescendo. Mas não é você que acrescenta. O normal da vida, né? Vai crescer. Mas chega um ponto da vida que você para de crescer. Então cheguei lá, tenho 1,78. Eu posso acrescentar, não, agora eu quero ter 1,83. Não. Isso quem faz é o Senhor. Tem pessoas que nascem com nanismo e são pequenas e vivem normalmente, muitas delas, quando lhe dão-se oportunidade, podem fazer as coisas normais às outras pessoas, e tem pessoas que nascem com 2 metros, lá vai fumaça, e também tem as suas dificuldades por causa disso, mas também vivem, também têm as suas especificidades, e as outras que nascem, o que nós falamos em estatura normal. Mas cada um é Deus que deu dessa forma. Nem pode tirar, nem pode acrescentar. É demais. E ao vestuário? Né? Versículo 28. Por que andar solícito? Olhar para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. Ele diz que nem Salomão se vestiu como eles. Quem faz o lírio e tantas outras flores bonitas, né? Tantas outras coisas bonitas da natureza, é o Senhor. Nem Salomão, que foi o homem mais sábio e talvez um dos mais ricos do mundo, conseguiu ter aquela vestimenta naquele nível onde você olha o lírio no campo e fica feliz, né? Naquele tempo as pessoas não tinham como tirar foto, filmar, hoje até podem, né? Se eu ver, vão colocar aí, você pode abrir a internet aí, mas ver o lírio, realmente é uma flor bonita e tal, aquela coisa toda. O que o homem pode fazer? Nada. Salomão se vestia muito bem, a gente Sabá até se admirou de tudo aquilo que ela viu, mas ele, Salomão, dependia de comprar, de fazer, de adquirir dinheiro e muitas outras coisas. O lírio não, o lírio está ali. É Deus que está fazendo com que ele seja daquela maneira, e qualquer outra flor. Você pode dizer, pastor, lírio eu não gosto, mas gosto da flor X, que é linda para mim. Essa flor é Deus que faz ela ser assim, é Deus que a sustenta, é Deus que faz com que aconteça. Ele diz assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, porque vai chegar um momento o lírio, vai acabar a sua vida, vamos dizer, ser útil, né? As plantas e até os animais têm um tempo de viver como até o ser humano. Vai chegar um momento que ela vai acabar. E aí vai ser lançada lá, como ele diz aqui, no forno. Vai virar ali alguma coisa para o galho seco fazer com que, naquele tempo, principalmente, que eles precisavam fazer fogo para que as pessoas possam se aquecer. Quanto mais, vestirá muito mais a voz, homem de pequena fé. E ele fala de pequena fé exatamente porque as pessoas começam a se preocupar. O que vai ser o meu amanhã? Meu amanhã está na mão de Deus e a palavra vai dizer aqui. Chega a dizer, Paulo chega a dizer na Tessalonicenses, não dizer amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, mas dizer, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, se for o próprio Deus, amanhã estarei fazendo isso, amanhã estarei fazendo aquilo. O corona está mostrando para nós isso. Todos os planos que todos nós fizemos ano passado, ou até mesmo nesse ano em janeiro, para o ano de 2020,
até agora, praticamente, a maioria deles não conseguiu ser feito. Tivemos que mudar as coisas, tivemos que fazer de uma outra maneira, por causa de uma situação que está além de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, por fé. Não está fora do controle de Deus. Deus está no controle dessa coisa toda. Muitos não acreditam, mas Deus não perdeu o controle de corona, nem de outras coisas qualquer que aconteceram no mundo até então, que foram difíceis para a humanidade. Porque Deus é soberano e todo-poderoso. Não andeis, pois, inquietos. Volta, eu disse no início, no versículo 25. Não vos andeis cuidadosos, andeis inquietos. Dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Ou seja, com as coisas desse mundo. Não vai ficar inquieto. Até Pedro diz lá na sua carta, na primeira carta, capítulo 5, lancemos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós. Então não fique inquieto. O que vai acontecer comigo? O que vai ser o amanhã? Mas a tua vida, a minha vida, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqueles que não conhecem a Deus. E ficam inquietos. O que vai acontecer? Ficam preocupados. O que eu vou fazer? Como é que eu vou? Mas nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz que aquele que a fé, né, é acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus. Galardoador dos que o buscam. Tudo que você recebe nesta terra, tudo que você tem, foi Deus que te concedeu pela sua misericórdia, graça e bondade. Pastor, não, a minha inteligência eu fiz, aconteceu, eu estudei, eu fiz. Não, irmão, quem te deu a respiração todos os dias para você estar vivo foi Deus. Quem te deu condições de outras situações foi Deus. Agora no coronavírus, o que eu posso fazer? Alguém pode ter projetado. Ao final desse ano eu estarei com meu diploma, meu emprego está garantido, ano que vem vou ganhar um salário X, em 2021, vai estar tudo certo, eu vou fazer isso, vou comprar aquilo. Muitas pessoas não vão conseguir se formar esse ano, não vão conseguir arrumar o seu emprego ano que vem, não vão conseguir ganhar o seu salário, infelizmente. Infelizmente vai acontecer isso. E assim muitas outras coisas que aconteceram. Então a nossa vida está na mão de Deus e não nas nossas mãos. E nem no acaso. Está nas mãos do Senhor. Nós cremos nesse Deus e oramos todo dia por Ele. Ele vai dizer aqui, agora o versículo, talvez o principal e que a gente usa mais, muitas vezes nas pregações. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. Porque eu sou um cidadão do céu. Eu não vou ser um cidadão do céu no dia do arrebatamento da igreja. Eu sou agora. O reino de Deus é chegado a nós. O Senhor disse isso. O reino de Deus já está instalado. Nós já pertencemos a este reino. Pastor, que reino é esse? É a igreja, é a pregação do evangelho, é viver uma vida como o Senhor quer. Nós estamos, entre aspas, vou falar dessa forma, nos preparando para chegar ao definitivo, que é o dia do arrebatamento da igreja, onde recebemos um corpo glorioso, passaremos a estar para sempre com o Senhor, longe do pecado. Mas aqui estamos vivendo já o reino de Deus. E o reino de Deus é vivido de várias maneiras. Pastor, o reino de Deus é quando você está dentro da igreja, cantando, louvando e dando testemunho? Também. Mas eu sempre digo na igreja, para os membros da igreja, aqui temos 4 paredes. Igreja somos nós. E isso desde o início da pandemia temos falado. Igreja somos nós. Eu sou igreja no meu trabalho, sou igreja no meu colégio, sou igreja na minha casa, sou igreja diante dos meus vizinhos, sou igreja no ponto do ônibus. Aonde eu estou, sou igreja. E tem que viver isso, tem que viver este evangelho. E agora, na época da pandemia, mais ainda. Para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aqui eu já falei no outro dia sobre justiça, em outra pregação, é fazer a vontade de Deus. E essa vontade está exarada na sua palavra, no seu evangelho. Eu tenho que viver este evangelho. Eu tenho que ver esta palavra. Tudo que for de fora, que for contrário a esta palavra, eu tenho que rejeitar. Eu tenho que viver este livro. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente para nós. Pastor, significa então que eu não vou fazer outras atividades? Não, meu amado irmão. Enquanto Jesus não voltar, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai casar, aqueles ao qual Deus
tem esse plano, você vai ter filhos, vai ter netos, você vai, enfim, fazer várias coisas nesta vida. Mas ele disse aqui, ele não disse que essas outras coisas não aconteceriam. Ele disse, buscai primeiro a questão de prioridade. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Depois vem as outras coisas que o Senhor acrescenta. E a promessa dele não é para ele, não foi eu que disse isso, nem foi outra pessoa, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, buscai o reino e eu acrescento. Te acrescento o que comer, te acrescento o que vestir, te acrescento as bênçãos. Talvez dentro da minha expectativa, pastor, talvez não, meu amado irmão. Talvez a gente queira mais do que aquilo a qual Deus tem preparado para nós. Mas o que Ele vai nos dar, a gente tem que ser grato a Ele. E se você quer algo mais de Deus, ore. Ore a Ele. Se for da sua vontade, Ele vai fazer. Pode ser o seu propósito, Ele vai fazer. Tantos homens de Deus oraram. A Bíblia diz até de Jabes lá, que orou para que Deus abençoasse, prosperasse. E a palavra diz que o Senhor o ouviu. Então, ore a Deus. Mas sempre peça para que a vontade dEle seja feita na tua vida. E por último, mais uma vez, ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Para terminar aqui sobre essa inquietação, existe uma outra inquietação muito forte, principalmente nesse momento difícil. O que será amanhã? E esse amanhã pode ser não um amanhã, hoje é domingo, o que vai ser na segunda-feira? Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Muita gente está pensando o que vai ser, quando essa pandemia vai acabar, quando essa situação vai acabar, quando podemos voltar ao normal. Não se quiete por causa disso, meu amado, mas entregue na mão de Deus. Mas no meio dessa dificuldade toda, o problema que você tiver, às vezes você está com uma enfermidade, quando essa enfermidade vai passar, quando eu vou ficar curado? Às vezes você está desempregado, quando essa porta de emprego vai se abrir? Mas Deus vai abençoar, Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai te dar a bênção na tua vida em todo este momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar por você nesta noite. Pedir a bênção do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te engrandecemos por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos. Ó Pai, estamos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra, que essa palavra seja abençoadora na vida de teus filhos. Nesse domingo, muitos estarão na igreja, louvando o teu nome, mas alguns não poderão estar, membros da igreja a qual eu pastoreio, que essa palavra possa abençoar as suas vidas, e outros mais que estarão vendo no YouTube, no Face e em outros lugares, Senhor, para a glória do teu nome. Só esteja abençoando, que o Senhor possa guardar cada um. Vai curando as enfermidades, vai dando a vitória, Senhor Deus, nas tribulações, nos problemas, e possamos cada dia estar firme, constante e abundante na tua obra, fazendo o teu querer. Perdoa nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.